Olá pessoal, hoje a gente vai estar no segundo episódio da série da Kryptonita, a Kryptonita que nos atinge. Pensa comigo, se um médico faz um diagnóstico Se um médico faz um diagnóstico de um melanoma prematuro em você e apresenta uma solução com um pequeno procedimento cirúrgico, a primeiro momento você pode não gostar da ideia, de ter que retirar esse processo e caramba, eu tenho um câncer, mas eu não quero passar por essas medidas desse procedimento cirúrgico, vai ser muito complicado. Imagina essa situação. Mas imagina também se o médico, mesmo sabendo disso, não te passa esse procedimento cirúrgico e fala para você ter um estilo de vida saudável, para você continuar vivendo a sua vida normalmente. E aí o que acontece? Esse melanoma vai começar a crescer, crescer, e aí não vai ser mais como ser retirado. Qual das duas situações você prefere? Deus nos ama demais para não diagnosticar e também não apresentar para nós a solução para os nossos problemas. Uma solução para aquilo que nos prende e pode nos matar, para aquilo que restringe e limita a nossa vida como realeza, como filhos dele aqui nessa terra. Ele é um pai profundamente comprometido com a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, tenha em mente que o diagnóstico precisa acontecer para que o procedimento correto seja implementado e você seja curado. Bom, vamos começar falando dessa kryptonita que nos atinge, né? Muitas pessoas acham ser impossível viver aquém do pecado. Essas pessoas consideram o pecado como algo normal e acabam banalizando essa questão como se um cristão estivesse sempre em pecado e isso fosse a coisa mais normal do mundo. E não é bem assim que funciona. Afinal, eu posso fazer um pão na minha casa, mas isso não me torna um padeiro. Porque o fato de você eventualmente pecar não faz de você um pecador nato. E veja bem, não quer dizer que você não seja eu tô falando no sentido de você ter um pecado entranhado dentro de você. Na verdade, o pecado ele é para ser visto como um erro de percurso que deve ser corrigido e eliminado, para que você volte a continuar caminhando, ok? A Bíblia fala que nós somos a habitação da natureza divina de Deus. Isso não nos torna deuses, sabe? Mas nos empodera e nos dá poder de termos Jesus Cristo dentro de nós e o Espírito Santo que nos dá força para poder vencer qualquer situação que a gente esteja passando aqui na Terra. Isso é que significa ter nascido de novo. E se a gente tem essa tamanha honra de carregar essa natureza divina dentro de nós, por que muitas das vezes a gente tem vivido como mendigos espirituais? É por causa da aproximação com a kryptonita. Por causa dela, a gente distancia o nosso relacionamento com Deus. E isso faz com que a gente acabe tropeçando mais pelo caminho. Acreditar que tudo que a gente sofre é por causa do nosso pecado é uma atitude muito simplista e não reflete de fato o que realmente acontece. A verdade é que nós estamos sujeitos a esse mundo com coisas ruins e que estão acontecendo o tempo todo. Não quer dizer que se você passa por algum problema, aquilo realmente é de fato uma consequência do seu pecado. Entretanto, a recíproca não é verdadeira. Porque se você realmente está com algum pecado, é muito mais provável e propício de que algo ruim aconteça. Conseguiu compreender a diferença? É como ir à igreja, né? O fato de eu ir à igreja não me torna cristão, mas se eu sou cristão, eu vou à igreja, porque é o lugar onde as pessoas se reúnem para poder falar de Jesus, onde as pessoas louvam e adoram o nome dele, certo? Vamos lembrar aqui do caso de Jó. Você lembra dessa história? Bom, a verdade é que Jó sofreu miseravelmente e ele não merecia, ele não precisava sofrer daquilo. Jó era irrepreensível e a Bíblia vai falar que os amigos dele começaram a questioná-lo como se ele tivesse pecado. E na verdade, não houve pecado, tá? Jó, ele passou irrepreensível. Entretanto, a Bíblia vai dizer que Jó nunca soube o motivo pelo qual ele passou tamanho sofrimento. E não foi pouco não, tá? Ele sofreu demais. Ele teve a morte dos seus 10 filhos, tá? Ele perdeu todos os seus bens, gado, casa. Ficou doente, né? Não bastava perder tudo, ainda ficou doente. Ficou muito mal, tipo, à beira da morte mesmo. Mas mesmo assim, ele nunca soube o motivo pelo qual ele passou por aquilo. Ele não precisava passar por aquilo. Ele não estava em pecado para poder ter sofrido daquele jeito. O fato é que o pecado ele é uma porta de entrada, uma porta aberta para que coisas ruins venham a acontecer. O pecado foi o que desequilibrou o Éden. Jesus ele já curou personagens, algumas pessoas na Bíblia, que ele falava assim, olha, vá e não peques mais.
você foi curado, mas não peques mais para que nada ruim mais venha acontecer com você. Consegue compreender isso? Jesus, ele não associa diretamente os nossos males com o pecado, mas ele deixa claro pra gente que o fato de a gente estar em pecado, ser conivente com o mesmo, faz com que a gente deixe uma porta aberta de entrada para outros males. Afinal, existe um poder no pecado e como ele nos afeta. Isso ficou claro? Paulo ensina a gente fazer um autoexame. O que é exatamente esse autoexame? A gente fazer realmente uma autoanálise de como a gente tem agido, falado, pensado. Fazer essa autoanálise é avaliar como está a nossa consciência. A nossa consciência é tão importante, tão poderosa que Paulo, em Romanos, ele nos alerta sobre esse poder, de forma que ele diz que a nossa consciência tem o poder de nos fazer culpados ou absolvidos. A forma mais profunda de fazer essa autoanálise é interiorizando como que a gente tem vivido, agido, falado, pensado e realmente fazer esse filtro com que a gente tem vivido. Uma outra forma é nos colocar à prova, começar a avaliar a partir daqui para frente como a gente vai agir e reagir a determinadas situações, frustrações, acontecimentos, enfim. É permitir ou não a influência do Espírito Santo na nossa consciência. Porque se você já recebeu Jesus como seu Salvador e já tem o Espírito Santo, provavelmente em algum momento você já sentiu aquele sinal de alerta que foi o Espírito Santo falando para você o que era bom e o que não era para poder ser feito em determinada situação. Permitir que o Espírito Santo faça esse alinhamento pra gente é o primeiro ponto para essa autoanálise dar certo de verdade. Porque aí a gente vai ter um parâmetro para poder seguir. Não existe o eu, o você, nós não somos autossuficientes. O que existe é o nós. A gente está no processo de melhora para ser melhor para o próximo, não para ser melhor do que o próximo. Tá entendendo? Afinal, Jesus ele veio como ser humano para ser melhor e ser bom para as pessoas. Entendeu? Não foi algo de autopromoção consigo próprio. Não existe exército de um homem só. Assim como não existe um corpo só com um membro. A criptonita muitas das vezes é uma questão importante que faz a gente parar de se importar. A gente passa a não olhar mais para o outro como filho de Deus também, como alguém que mereça uma atenção ou um cuidado. A gente acaba se colocando como centro. E isso traz para nós esse orgulho, uma autossuficiência que nos afasta cada vez mais de Deus e das pessoas. E a criptonita ela acaba modificando a nossa forma de pensar. Eu não sei se você já viu, né, a série do Smallville, mas existem determinadas criptonitas que elas são de cores diferentes e elas causam reações diferentes no Superman. Você lembra disso? Não? Bom, tem uma criptonita, que se eu não me engano é a vermelha, que modifica totalmente o fator inibição dele e faz o Superman ser alguém completamente egocêntrico, completamente chato, completamente uma pessoa que só pensa nele mesmo, que não tá nem aí pro próximo, que fala, que age desenfreadamente, sem fazer esse filtro. E muitas das vezes a gente tem permitido que coisas, situações, bem materiais, posses, dinheiro, enfim, subam a nossa cabeça a tal ponto que turvem a nossa mente. E faça com que a gente enxergue como se nós fôssemos a última Coca-Cola do deserto. Vê se abre o teu olho, hein? Você não pode ignorar quando seu irmão estiver fraco na fé. Afinal, o elo mais fraco acaba arrebentando a corrente. E nós somos um corpo inteiro, né? Uma corrente que devemos estar juntos. Nós, cristãos, que eu falo. A verdade é que você precisa ajudar o outro, né? Porque a vida não é só sobre você. Você não é o centro das atenções. Aceita isso, por favor. Entende isso, por favor. Você ouve com humildade? Porque muitas das vezes a gente está no erro e a gente nem está reparando naquilo. E a gente precisa que outras pessoas nos alertem desse problema. Você tem ouvido com humildade? Ou será que você olha para aquela pessoa e fala assim: o que ela tem a ver com a minha vida? Ela tá querendo se meter na minha vida. Ela, sei lá, tá falando demais. Ou ela tá com inveja, ou enfim. Como que você tem que se portar ao ouvir alguma crítica ou algum alerta de uma outra pessoa pelo algum pecado ou má ação que você tem feito? Ou será que você está no outro lado, você vê alguém errando e você não se predispõe a falar, a alertar em amor? Porque a forma como a gente fala faz toda a diferença. Porque às vezes você pode até estar certo, mas se você se pronuncia e se coloca a falar com a outra pessoa sem um pingo de amor do coração, sai julgando, você acaba se tornando errado por falar errado. Olha isso. Ou será que você está num outro patamar? Você também não é repreendido,
porque você fala pouco, fica ali na sua, mas você também, quando vê alguém errando, também não fala nada? Ou será que você vê a pessoa fazendo errado e você vai contar para outras pessoas? A verdade é que você silencia a sua voz para poder ajudar o outro a melhorar, e você vai colocando cada vez mais fogo no parquinho, como se você estivesse toda hora acendendo fósforo para continuar o fogo, o circo pegando fogo. Será que é assim que você tem se comportado? Porque a gente precisa avaliar se a gente tem ajudado as pessoas a crescer ou se a gente tem atrapalhado o crescimento delas. Muitas das vezes a gente tem matado outras pessoas com a nossa ação, falta de ação ou repasse de informação indevido. Presta atenção se isso não é fofoca. A gente precisa dizer a verdade em amor e não ficar em silêncio. Claro, isso também depende da sua intimidade com a pessoa. Porque se você não tem intimidade e vai repreender alguém, provavelmente você não vai ser ouvido. Então busque ter intimidade com as pessoas. É por isso que não existem vários grupos, setores na igreja, por isso que existem as células, porque muitas das vezes a gente não consegue interagir com todo mundo da igreja. Eu falo pela minha, por exemplo. É uma igreja muito grande. Se não fossem pelas células, pelos setores, né, pelas coisas que são feitas em paralelo em grupos menores, eu não iria conseguir conhecer todo mundo, entende? Fazer essa autoanálise, realmente procurar ter intimidade com as pessoas e repreendê-las em amor quando identificar que há algo de errado que precisa ser visto, que ela provavelmente não está vendo, é um ato de amor ao próximo. E é isso que a Bíblia pede pra gente poder fazer. Jesus, ele resume todos Ele resume todos os mandamentos nesse: amar a Deus sobre todas as coisas, claro, e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama, você passa a fazer o filtro. A criptonita que nos atinge, ela acaba nos afastando da presença de Deus. Esse é o ponto para você conseguir identificar o que é e o que não é criptonita, seja ela de qual cor for. Quando a gente se considera autossuficiente, a gente permite que o orgulho, essa pedra vermelha, entre na nossa vida e faça essa mudança na nossa mente, a gente acaba se afastando de Deus e, por consequência, também se afastando das pessoas. Não sendo alguém melhor e não sendo alguém que se esforça para poder estar bem com as pessoas à sua volta. Passa a reparar na forma como você tem agido, falado, repreendido, ouvido as repreensões das pessoas, porque isso vai determinar como que vai ser o seu amanhã. Sabe, a questão é que você precisa entender e perceber que a responsabilidade é sua. Eu sempre vou bater nessa tecla. A responsabilidade é sua de fazer essa análise, de verificar como a criptonita tem nos atingido e de realmente poder fazer algo a respeito que vai fazer você melhorar. Sabe, você já reparou na dádiva de você poder estar me ouvindo? Esse vídeo não está legendado, provavelmente você está ouvindo a minha voz. Percebeu? Que bênção que é você poder ouvir, poder estar vendo esse vídeo. Sabe, muitas das vezes você acaba, sei lá, tropeçando, esquecendo alguma coisa, se atrasando. Quantos livramentos Deus não já te deu? Quantas vezes você saiu e voltou em segurança e você nem era para ter passado daquela noite? Quantos livramentos de morte, um acidente às vezes fatal você já passou e você não reparou que foi a mão de Deus naquele lugar? Será que você não percebeu, crente, que foi um milagre? Bom, por muitas das vezes, por não ter uma coisinha chamada gratidão na nossa vida, a gente permite que a criptonita se instale e roube a nossa vitalidade. Passa a perceber isso. Tenha um coração mais grato, disposto, disponível para as outras pessoas também. E principalmente para Deus. Para que você possa ter uma ligação com Ele melhor, para poder ser mais parecido com Ele. Para você poder conseguir dar bom testemunho, viver bem com as pessoas em paz e com certeza garantir o reino dos céus. Bom, nesse segundo episódio da série Criptonita, eu espero que você tenha conseguido perceber a importância de fazer essa autoanálise e a diferença, né, da questão do pecado estar entranhado ou não, que é a permissão do impacto da criptonita na nossa vida. E de fazer a análise do que ela é, faz toda a diferença para você identificar como melhorar, tá bom? Eu te aguardo nos próximos episódios. Não perca!